Chegou o seu Bola na Rede, tem muito assunto pra gente falar hoje e tem um time, uma bancada de peso, tá imperdível o programa e tem muito aqui pra gente debater. Vamos falar do Cruzeiro, do Atlético e agora o foco Campeonato Brasileiro. Esquecer Sul-Americana, agora é Brasileirão e a vitória, ela se faz mais do que necessária, mas os times têm pedreiras pela frente. O Cruzeiro tem também outro tema polêmico, o julgamento de Gabigol, que pode até terminar amanhã, começou hoje e pode, pelo menos por uns dias, determinar se o Cruzeiro vai ter Gabigol ou não. Isso, se tiver mantida a punição, é só até o mês de abril. E no Galo, olha só que pepino. O gramado da arena, o gramado sintético, pode demorar mais do que o esperado. Um problema de greve da Receita Federal está atrasando a questão que envolve o gramado. Então, um problema. E com relação aos times, nós vamos falar também dos brasileiros que entraram em campo ontem. A gente teve vitória e hoje tem mais jogos envolvendo nossas equipes. Inclusive, um deles é um confronto regional e você pode acompanhar, você vai saber tudo daqui a pouco sobre esses jogos. E se liga, hein? O programa você acompanha na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513 e ainda na Valinet no canal 159. Nosso programa também está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente também pelo nosso WhatsApp 996802910. Mande a sua mensagem. E galera, é hora da reação. É hora dos times firmarem. E são dois compromissos muito difíceis. O Cruzeiro joga fora de casa, o Cruzeiro ainda não convenceu e depois de uma vitória que foi suada, pega um Internacional que é campeão. Ou seja, eu espero que pelo menos os jogadores do Cruzeiro entrem com mais vontade, com mais raça, com mais determinação, porque em alguns momentos a técnica você pode deixar de lado. E pelo lado do Atlético, até agora, eu vi algo muito mais positivo do que preocupante. Finalização, vai acertando. A altitude atrapalhou muito na hora de finalizar. E creio que contra o São Paulo, com a presença também do torcedor, o Atlético tem sim condição de obter uma boa vitória. E eu não consigo conceber que Rony, Hulk, Scarpa, eles não têm o pé calibrado. Tem sim, é só questão de tempo e acredito que pode ser o jogo que eles venham a deslanchar agora, neste domingo. E um time de peso que eu vou receber, começar, olha, esse aqui eu sou doido com ele, é um cara extraordinário. E você, atleticano e cruzeirense também, conhece muito. Eu estou falando aqui do Salomão Filho, tive a oportunidade de frequentar lá o bar na Serra, na Rua do Ouro, com a Palmira. Isso. Com a Palmira. E a gente tem as imagens lá do bar. É um bar que os atleticanos se reúnem para assistir jogos, para o sambinha de sexta, sábado, para aquela feijoada maravilhosa. É um bar tradicional, a gente tem algumas fotos, camisas históricas, momentos especiais do Galo. E olha, tem cruzeirense que vai, é muito bem respeitado. É uma casa de muita harmonia, de muita alegria, de muita festa. Então, Salomão, que alegria você estar aqui com a gente. Boa tarde a todos. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito honrado de participar aqui com vocês do programa Bola na Rede. Você é um amigaço que eu tenho há muito tempo e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, que alegria. Ó, marca aí, vai saborear lá na Serra aquela feijoada. Eu vou te falar, daqui eu vou correr pra lá, a gente come ainda se chegar lá. Vamos pra lá, lógico. Bora, então tá marcado. Lógico. Aqui, ó, ao seu lado, ele, João Paulo Big, uma das vozes mais atuantes, uma voz que tem muita paixão pelo Cruzeiro e ele está sempre falando, lutando e tem uma virtude que eu sou fã. É muito família, valoriza muito a história do pai, dos filhos e isso para mim, quem cuida da família é um cara de bem. João Paulo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, viu, Júnior? Bom demais estar aqui.
E nós vamos falar do Cruzeiro, do futebol mineiro, né, no geral, mas o que eu mais faço no dia a dia, né? Defender essas 5 estrelas aqui, que me deu tanta coisa na vida, agora está na vez de eu retribuir de alguma forma. E aqui, eu tô longe de você, mas ó, um beijo, porque esse aqui eu adoro. Eugênio Salomão, esse cara a gente tem que falar, valorizar e valorizar demais. Eu vou te falar, vai ter até foto sua ali daqui a pouquinho mostrando da época que você tinha cabelo, da época que você conseguia bater uma bola, tava fininha lá, América, Atlético, ó o bigodinho, esse bigodinho, sem vergonha, viu, Baiano? Aí, o branco meu irmão. Aí, olha que legal. O Eugênio, que time? Eu time levei dele. Ronaldo Fenômeno, seleção brasileira. Quem que é esse aí? Quem que é esse aí? Aí. Aqui não, quem que era aquele ali? Conta, quem que tava ali que pediu para tirar foto do seu lado? Foi no Equador, Pelé, nós somos campeões sul-americanos, e aí no Glorioso, né? Olha só que Bacana. top Obrigado. demais, hein? Muito obrigado pela homenagem. Eu que agradeço. Olha só, o Baiano, ele tem algumas virtudes que eu admiro muito. Ele foi jogador, América, Atlético, tem uma história e uma paixão pelo Atlético que poucas pessoas têm. Treinador, ele é olheiro, captador de jogadores, roda Minas captando, vai falar sobre os sucessos que ele teve nessa captação e mais, trabalhou no Atlético muitos anos. Esses dias a gente teve a notícia ruim do desligamento dele e também do craque Everton, que fez um dos gols mais bonitos da história do Mineirão, vestindo a camisa do Atlético. Uma batida seca, a bola vai lá na gaveta. Esse gol você tem que procurar. E aí você foi desligado do Atlético e eu acho que assim, a gente vai falar muito sobre isso, mas foi algo que me deixou muito triste, porque você é um cara que é um baita profissional e fez um trabalho muito louvável durante esses anos. Para mim, Júnior, foi surpresa, mas dentro do futebol tudo acontece. Foi a 6ª passagem minha no Glorioso, no Atlético, dentro da área do futebol, né? Mas eu faço um trabalho extra, campo, fora do campo, com a ESCAM, que é a Associação dos Ex-Atletas do Galo, a qual eu sou presidente, e no Instituto Galo. Centro Atleticano de Memória, Museu do Galo, que agora vem aí na sede Lourdes, e falando para todos os nossos atleticanos, por Salomão aí do Bato Salomão, a sede Lourdes, ela agora é patrimônio histórico. Ninguém pode comprar, ninguém pode vender. Não, então guarda isso aí que você vai falar. Eu só quero dizer uma coisa do Baiano que para mim é das coisas mais importantes e que eu acho que o ser humano tem que dar valor. A gente tem um Piazza na Agap e você na Excam ajudando ex-jogadores do Atlético, faz festa todo ano, ajuda, viabiliza situações, às vezes tratamento de saúde para aqueles caras que foram ídolos e hoje alguns estão até relegados aí a uma situação muito difícil. Então isso é admirável. Mas agora a gente tem que falar no time do João. Você já cutucou o João falando? Então vamos lá, João, vamos falar do Cruzeiro. Não sei se você está de cabeça quente, se você está preocupado ou não, porque o Cruzeiro perdeu no finalzinho ali na Sul-Americana e o time tem que virar e já pega pedreira. Já pega o Roger contra o Inter lá, o Inter campeão. Olha que situação difícil, João. E pelo menos uma notícia boa, para você ficar mais feliz. Jonathan está de volta. Traz tranquilidade? Traz. O Jonathan vem ganhando confiança, né? Esse ano ele ganhou o espaço dele. A torcida do Ceará, quando ele saiu de lá, reclamou muito, né? E aqui ele chegou ainda em adaptação, depois se tornou um zagueiro aí titular do Cruzeiro e inclusive até sondagem de futebol europeu. A zaga do Cruzeiro vem passando por problemas, né? Porque eu falo que é o sistema defensivo em si, não é só a dupla de zagueiros. O Gamarra, que é o substituto dele, está sem confiança ainda, né? Pega um pouco a torcida naquele receio. Um zagueiro que hoje está com uma saída de bola difícil. O pênalti contra o Mirassol foi um lance bobo, tá bom, né? Então, o Jonathan Jesus voltando traz uma confiança aí, porque o Fabrício Bruno, do jogo, né? Desse jogo do União Santa Fé, o Fabrício Bruno foi um dos poucos que se salvaram, né? Baiano, você tem um cara como o Matheus Pereira. Bola ele tem, a gente está cansado de saber. Joga muito, é o craque do time, tem um cara como um craque, faz uma diferença. Esses dias eu estava até falando no Atlético, o Hulk, Elian, apareceram bem. Você olha para o Cruzeiro, não tem um cara para aparecer. Era para ser o Matheus Pereira, porque o Matheus Henrique, para mim, é o melhor
mas uma andorinha sozinha não faz verão. Como que faz para recuperar, para trazer esse jogador, vivendo ali uma situação especial com a gravidez da esposa, mas a gente sabe que às vezes o jogador não está tão inteiro. E aí, como é que você resgata esse cara e põe na cabeça dele a importância dele para o time? E ele é dúvida. Ô, Júnior, o MP, o Cruzeiro tem profissionais gabaritados para fazer o trabalho com ele extracampo. Alexandre Matos, o que nós podemos falar? O treinador de alto nível. E claro que as pessoas que acompanham a comissão técnica do Cruzeiro é uma comissão competente. E o trabalho do Cruzeiro deve estar sendo bem elaborado. Agora, nós não somos sabedores do que passa na cabeça do MP. Quem somos nós para saber o que passa na cabeça dele, o que está envolvido por trás disso aí? Porque não é só o nascimento do filho que vai deixar ele quase 15 dias, aí pelo que eu estou vendo pela mídia, sem atuar. Tem alguma coisa por trás. Ó, você pegou uma opinião pesada de um técnico, então, que ele fala, aquela bela história onde a fumaça, a fogo, e eu concordo com você. Já vou rolar a bola pro Salomão que tá aqui, eu só tô pensando naquela feijoada lá do Salomão. Mas é o seguinte, o Gabigol hoje começa a ter o recurso julgado no caso de doping ocorrido quando ele ainda jogava pelo Flamengo. A exceção será no caso do Tribunal Arbitral do Esporte. A ação envolvendo o jogador é contra a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e a União Federal. A defesa do atacante busca reverter a decisão que foi tomada em primeira instância e retirar qualquer tipo de punição possível. E caso seja mantida a punição, ele terá que cumprir afastamento dos jogos. Pelo menos isso aí é algo que está curto para o lado do torcedor do Cruzeiro. É só até o fim de abril. Então, a gente fica na dúvida. Vai ficar fora? Não vai? Desse jogo contra o Internacional. O que vale é que a punição do Gabigol ela é de março de 2024 e suspendeu o atleta por 2 anos. E por que ele está jogando? Você pode perguntar, por conta de um efeito suspensivo. E aí eu te pergunto, Salomão, de repente aquele cara, querendo ou não, quando você fala em nome mesmo, é o Gabigol, não tem outro. E de repente você perder um cara que tem uma responsa, que tem potencial para fazer, pode trazer um certo impacto por tudo que ele representa, apesar de que ainda está devendo, ainda não aconteceu o Gabigol aqui. Sim, concordo também. Eu acho que ele é uma grande figura e ele veio com esse nome muito forte aqui, né? Eu acho que está começando a desejar, né? Perante o futebol, né? Há uma expectativa, sim, de que ele possa ir muito mais do que ele já foi. Um cara muito almejado, muito, né? Então, a expectativa está muito fraca. Eu quero ver. Faz aí, Big. Como é que faz o Gabigol? Faz aí. Não. Ele tá com essa moral toda ou não? Eu vou discordar de vocês um pouco, né? O Gabigol ele não tá fazendo o que a gente espera dele, assim, de um gol a todo jogo, a temporada toda, ele já com 10, 12 gols, porque também no Brasil hoje em dia, na época aí do Baiano, era mais fácil, né? O jogador terminar a temporada, mais fácil que eu falo, que os caras jogavam muita bola, né? 40, 45 gols. Hoje em dia, o artilheiro do campeonato termina com 20 e a gente sai comemorando. O Gabigol tá fazendo a parte dele. Gol de pênalti, aparece o lance, ele faz. Esse lance contra o Mirassol já é um lance de Gabigol. Ele desvencilhou do zagueiro sem fazer muito movimento. A bola veio, ele já colocou no canto do goleiro. Então, eu acho que está dentro do previsto. O problema é esse negócio do julgamento aí, que não sei qual que vai ser, né? A gente não sabe realmente, né? Foi na época do Flamengo, eu pelo menos não acompanho muito o Flamengo, mas acho que o Gabigol vai ser absolvido, eles vão entender que já passou o negócio e tal, e ele vai estar em campo contra o Internacional. Por isso eu falo, o Gabigol está fazendo a parte dele, inclusive buscando bola para poder sair. O Gabigol está saindo muito da área no Cruzeiro. Mas esse é o problema, né? Você tocou no ponto aí, é isso até que eu quero aproveitar o técnico aqui, Eugênio Salomão, pelo seguinte. Para mim, até hoje, o Gabigol foi colocado fora daquilo que ele precisa ser encaixado no Cruzeiro. Em que situação? Quando ele estava no Flamengo, era Everton Ribeiro, era Gerson, Bruno Henrique, Arrascaeta. Ou seja, tinha todo mundo ali facilitando o jogo para ele. Fácil, E eu gosto
dele, e mesmo ele jogando com essa mesma característica de hoje, mas às vezes até jogava, tinha um Pedro mais enfiado. Agora aqui no Cruzeiro, qual que é o problema do Cruzeiro? É a qualificação na hora de concluir e fazer gol. E onde que o Gabigol está jogando? É o que ele falou. Nesse jogo da Sul-Americana, o Gabigol estava lá na defesa marcando. E você sabe disso. O jogador correndo, na hora que ele chega lá para finalizar depois daquele pique, ele não vai conseguir finalizar com aquela devida qualidade. Eu entendo que o Gabigol tinha que ter algo propício para ele estar trabalhando mais ali no último terço do campo, para ele estar finalizando mais. Só que falta também os garçons para entregarem para ele essa bola, Baiano. Ele tem que jogar dentro do garrafão, né? Que a gente fala na linguagem nossa, treinador raiz, dentro do garrafão. E as bolas chegarem para ele concluir. Ele é exímio fazedor de gol, sabe tirar do goleiro, tem visão. É um jogador que quem somos nós para questioná-lo? É um jogador de alto nível. Mas tem hoje as técnicas, as determinações do comando técnico que só quem está lá no dia a dia tem que... Eu acho que eles precisam enxergar isso, porque o grande problema do Cruzeiro é a qualificação na hora de finalizar. E uma boa notícia para você, viu, João? Você ficar com um sorriso bonito na cara. Olha só, o Cruzeiro empatou em 3-3 com o Bragantino em Atibaia pela 4ª rodada do Brasileiro. Batistella, que eu sei que você gosta demais dele, e o Kaique Kendi. O Batistella fez 2 e o Kendi 1. E com o resultado, o Cruzeiro continua líder do Sub-20 no Brasileiro e tem que agora secar o Santos, que encara o Palmeiras. Santos pode ultrapassar o Cruzeiro, mas a garotada vai secar. E é legal ver aí os meninos, e principalmente esses dois que têm aparecido tão bem, João. Ah, não, a base do Cruzeiro tem uns meninos com muito potencial, viu, Júnior? Eu costumo dizer que, para mim, o maior título da base é quando o clube consegue revelar jogador, né? Kaique Kendi, Batistella, tem o Cauã Prates, tem os 2 zagueiros, Jantes, Bruno Alves. O time do Cruzeiro é muito qualificado. A liderança... Ontem mesmo foi uma bobeira. Você poderia ter ganhado o jogo do Bragantino, mas enfim, é líder. Para mim, sinceramente, se puder juntar uma coisa com a outra, tudo certo. Mas ver esses meninos evoluindo, para mim já é o maior título que tem na base, viu, Júnior? Que top! E a gente vai para o intervalo rapidinho. Você pode mandar a sua mensagem 996802910 falando: Jonathan volta, isso é bom, é notícia positiva. E Gabigol fora do time, preocupa, mande seu WhatsApp, o intervalo é rapidinho, porque nesse intervalo eu quero, foca nele aqui, por favor, Eugênio Salomão. Eu quero te ver ligando lá pro bar do Salomão e falando: reserva aí 4 PFs que nós estamos chegando. É isso aí, bora. Vamos todo mundo para lá. Tropeiro, feijoada, frango com quiabo. O PF, eu vou te falar, é um dos melhores que tem, viu? Eu já vou te falar, você vai ter que aumentar que a Cris está querendo ir nessa barca. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltou, bola na rede, imperdível de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E ó, a dica, hein? Amanhã você vai sair com a namorada? Vai lá curtir um sambinha no bar do Salomão, top demais! Sextou, bebê, é amanhã, hein? Vai pra lá, ali na Serra. E vamos às mensagens. Tá aqui, esse aqui é o irmão Paulo Loureiro. Eu quero ganhar uma blusa da CSA, cruzeirense, mas ele tá cobrando, falando timinho, hein? E tem muita gente do pedal que eu falo: gente, vem concorrer que tem camisa legal para vocês tentarem ganhar. Quero ganhar a blusa da CSA, Helena Najar. Boa sorte para você, viu, Helena? Silvani, essa aí também é lá do pedal, doutora Silvani, boa tarde. Quero ganhar a blusa da CSA. Um forte abraço no Júnior Brasil, sucesso total, doutora. Um beijo, obrigado. Ana Paula, quero ganhar a blusa da CSA. Paulinha, sucesso para você também, viu, Paulinha? Daqui a pouco a gente vai ler mais mensagens e você me pergunta: o que eu vou ganhar? O que eu vou participar? É isso aqui, você vai participar deste sorteio. A CSA faz uniformes maravilhosos, blusas lindas. Essa aqui para quando você quiser fazer um esporte e estiver com frio, tiver muito frio, vem frio por aí. Aqui, ela é térmica, tamanho M. Agora, essa aqui é para você, mulher, ficar bonita, ficar charmosa. Você vai pedalar até melhor, tenho certeza que você vai pedalar mais uns 30 quilômetros a mais com essa blusa. Olha só, material de qualidade, os bolsos atrás
e a garantia CSA. E agora vamos falar, porque aqui é o seguinte, no intervalo, os dois falaram, olha, se não for falar do Atlético, nós vamos embora. Família Salomão ficou brava, então tem que falar do Galo para alegria do Baiano e para alegria do Salomão. Vamos começar agora falando do Galo. E a expectativa do Atlético é deste retorno da Arena MRV. O torcedor está ansioso para ir para lá, para jogar, para ver um novo gramado. Só que está um problema. O Atlético, ele pretendia voltar a jogar na Arena dia 13 de abril contra o Vitória. Porém, devido a um problema, um atraso, o jogo deve ocorrer no Mineirão e acredito que mais jogos. O Atlético informou que todas as obras de infraestrutura para receber o novo campo de jogo estão finalizadas e parte do material encontra estocado no estádio, enquanto outras cargas estão retidas no aeroporto de Viracopos, em Campinas, aguardando a liberação da Receita Federal. Porém, os auditores fiscais do órgão se encontram em greve. Que pepino, hein, Salomão? Você fica com saudade? Porque assim, Mineirão é top. Mineirão é um grande palco, acesso legal também, tudo muito bom. Mas querendo ou não, a Casa do Galo é a Casa do Galo. Isso aí. Mineirão é massa e tal, mas a arena é nossa. Mas deixa eu te falar, vale a pena esperar, sem ficar nesse negócio que está demorando, tudo bem, porque pelos boatos, pelo que a gente está vendo, isso que vai ficar um trem fino, gramado, levantou e tal. Então vale a pena esperar, não custa nada, mais um pouquinho aí, vale a pena. Show! O time está bem. Sim. Se não tivesse bem, volta para cá. Não, mas o time está bem, está jogando bem, o elenco é bom. Então vale a pena esperar, vamos com calma. Deixa eu fazer o trem bonitinho, deixa eu montar a nossa arena lá e nós vamos voltar e rebentando de novo. Que recado, hein? Esse foi para você, meu torcedor, a voz da experiência. Segura a paixão. E agora eu quero ouvir a outra voz da experiência. Quero ouvir de você, porque agora a gente está falando do homem que é das 4 linhas. Jogou, técnico, entende. Gramado sintética ou grama normal? Tem diferença? Essa polêmica aí que rodou o mundo. E para você? Tem diferença. O normal, a velocidade da bola é menor. Sintético, velocidade maior. Mas, Júnior, o atleta ele tem que se adaptar. Antigamente nós jogávamos no campo de terra. Eu, no América Mineiro, em 1975, eu treinava no campo ferroviário, treinava no campo do Pitangui, terra. E os grandes jogadores nós saímos do terrão, com caco de vidro, arame farpado, tomava porrada de contra-lé, já caía, já levantava, ia pro choque. Você para de show que você também deu muita porrada, tá? Mais ou menos, mais ou menos. Mas a grama sintética é o momento, gente, é a adaptação. É sintética, grama sintética mesmo, não tem jeito não. E depois que a fisiologia, a parte física tomou conta da parte técnica, aí as contusões estão aparecendo, porque hoje você está lá dando treinamento. Antigamente eu cruzava 50 bolas por dia. Hoje, se você cruzar lá 5 bolas, o pessoal da fisiologia não pode fazer treinamento repetitivo. Como é que você vai aprimorar? Se a técnica, para você apurar a sua técnica, é repetição, você não vê mais trabalho nas categorias de base, de repetição, de finalização, de cruzamentos, de posicionamento, de trabalho específico para zagueiros. Porque não pode, porque a parte física tomou conta da técnica. Isso. Concordo com você. E, João, a gente também fala, o Cruzeiro viveu da mesma forma o Atlético lá atrás, e tenho certeza que você acompanhou, vocês aqui também. O Mineirão era uma espécie de grama sintética, de outra forma. Mas quem vinha jogar no Mineirão enfrentava enormes dificuldades, porque era uma grama mais alta e o jogador às vezes custava um pouquinho. Era uma diferença, da mesma forma que lá no Atlético Paranaense, que tem a grama sintética e por uma necessidade, exemplo aqui da Arena do Galo, o Mineirão também teve essa característica. Ou seja,
Isso aí não é novidade, um gramado diferente do futebol brasileiro, ó, sei lá de trás. Há muito tempo, né, Júnior? Eu lembro que o Nonato, né, fazia aquelas invertidas de bola no Mineirão, contando com o tamanho do campo e com o gramado alto para a bola ir direitinho, né? Então, tinha essa situação. E sobre o gramado sintético, Júnior, eu acho que o debate tem que ser muito mais amplo do que é meu ou é seu, entendeu? Eu vejo no Brasil o problema é esse. Se a gente for discutir aqui, pô, é legal, é melhor um gramado sintético do que um campo esburacado. Então, quando a pessoa está ali vestindo a camisa, falando, não, é bom porque meu time tem, ou é ruim porque meu time não tem, aí a conversa morre. Se a gente for falar isso, se a bola for andar mais, se alguém comprovar cientificamente que faz mal para algum jogador um gramado piso sintético, aí é uma discussão mais ampla. Eu acho o seguinte, gosto que o Cruzeiro jogue num campo bom. Seja ele sintético, seja ele grama natural. O que eu não aguento é pegar um gramado com todos aqueles problemas. É por isso que está todo mundo com grama sintética. Pois é, e aí que eu falo... Porque você vai no lugar daquele jeito, então vai estar ruim. Os gramados... Vocês entenderam? Eu falei, eu acho que a discussão tem que ser... fugir do Cruzeiro e Atlético, do Corinthians e Palmeiras, do Botafogo e Flamengo. A grama sintética é legal? É legal? Futebol, beleza, né? Tá tudo bem. Grama natural, eu acho que o ideal, mas se for conseguir jogar ali para todo mundo debater o assunto, que se é bom pro futebol, tá tudo certo, né? Por exemplo, o Cruzeiro vai jogar lá na arena do Atlético, vai lá, uma grama boa, o Cruzeiro tem um time qualificado, ele pode ir lá e ganhar, sem problema nenhum. Com toda certeza. Né? Agora, quero te ouvir um pouco, abra seu coração, recordando o velho Salomão. Conta um pouquinho pra gente, dá um breve resumo aí, lá do Bar do Salomão, que vale você conhecer. Grande reduto de atleticano, o bar é um show por dentro, várias coisas históricas, não só camisa, flâmula, tanta coisa ali, e uma comida sensacional e mais, um atendimento. Salomão e toda a equipe que é nota amigo, eu sou fã de lá, tô precisando ir mais. Isso. E Salomão, fala pra gente, conta a história. Obrigado aí. pelos elogios. Não, mas lá é sensacional. Lá nós estamos lá há mais de 70 anos, né? E meu pai, né? Começou com meu pai, toda aquela história, e eu já emendei direto. Meu pai é atleticano fanático, e aí a gente já mandou tudo direto. Hoje nós temos um almoço que é muito bacana, muito legal, um PF da melhor qualidade, e a gente faz samba, tá? Um samba no sábado, um samba na sexta agora, sábado vou intercalando com os jogos do Galo, e tirar gostos variados à noite, pé de porco, língua, essas coisas todas, e uma turma bacana. A Serra é muito legal, né, Júnior? Pô, o bairro da Serra Serra é Serra, né? Eu que sou serraco, né? E olha, eu que sou serraco, nasci na Serra. Pô. E ó, você tem artistas, políticos, jornalistas. E é um bar extremamente democrático, então é muito legal. Nós vamos comer essa feijoada lá. Agora, Baiano, falando aí desse compromisso do Galo. Eu acho que com todas as circunstâncias o Atlético chega com moral, principalmente porque recebe o São Paulo. Dá para acreditar bem, e o São Paulo, ó, não é nada baba não. É um jogo que eu acho que vai ter sua devida dificuldade, apesar do São Paulo ser muito irregular, mas é um jogo que é difícil. Dá para acreditar, confiar, Hulk, Lianco, Rony, essa turma toda que eu tenho gostado, apesar dos erros de finalização, que não me preocupam, mais do que eu tenho visto. É um clássico do futebol brasileiro. Campeonato brasileiro, todo jogo é clássico, é importante. E o Galo está focado. O elenco sem a gente colocar defeito, um elenco espetacular. Claro que ainda algumas peças para encaixar, né, precisando, mas as pessoas que estão lá, que estão comandando o profissional do Galo, com certeza eles são sabedores. E o Atlético com o Siga. O Siga é o centro entregado Galo. Através do Siga, ele está em busca de valores, em busca sempre da excelência, em busca do talento. E nós que somos captadores, que somos observadores, desde a... Não, então eu vou te interromper para te fazer já uma pergunta que para mim você vai responder esse tema. A tecnologia, o scout, os números, a gente já teve até filmes sobre isso, é importantíssimo. Mas Sim. nada
supera a experiência, o ser humano, a bagagem, o ser humano e os fatores que ele considera. Por isso, o seu papel e de tantos outros captadores que inclusive jogaram bola é importante. É ou não é a experiência humana importante? Nós somos garimpeiros, né? Eu, por exemplo, Júnior, no Atlético Mineiro, nesses anos que eu passei depois que eu vim do 23, que encerrou, o Atlético acabou com 23, e eu me reportei para a observação. Eu, por exemplo, externo, dentro do Atlético, trabalhando externamente, eu visitei os 853 municípios por ano, porque não é só a observação, não é só um time de massa igual o Atlético Mineiro, não é só você ficar esperando e ficar vendo vídeo e trazendo a inteligência artificial, né? Trazendo inovação, mas você tem que ir em loco. Eu, antes de sair do Atlético, semana passada, eu estava em Pedra Azul. Sabe quantos quilômetros daqui lá, batendo volante? 800 para ir, 800 para voltar, 11 horas dirigindo, em busca do talento. E eu sou testemunha porque eu te convidei, você falou, estou indo ali fazer uma captação e olha, é um serviço que infelizmente, Baiano, você vai falar mais, a gente vai ter que correr para o intervalo, mas infelizmente, uma coisa que eu tenho certeza que você vai concordar comigo e todos da bancada, que saudade da peneirada. Claro que tinha muito jogador ali, muito menino, que não era tudo isso. Mas a peneira, proximidade no interior, tem tanta gente que passa e passa batido. Então a peneirada, você tá lá ao vivo em loco, faz uma diferença enorme. Você vai falar mais, segura aí. Eu volto. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 996802910. Falando, eu quero ganhar uma blusa da CSA, manda uma mensagem falando da feijoada do Salomão, falando que você gosta do bico, falando que você viu o Baiano jogar. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com Bola na Rede. Eu espero que você se torne nosso sócio cativo. Vem pra cá, vem participar de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Vamos ler participações. Estou sabendo aqui no intervalo que já tem gente querendo levar o Baiano para fora do Brasil. Garoto, tá valorizado o passe dele. Vamos lá. Donizete, boa tarde a todos. Parabéns, Big, por nos representar aí no Bola na Rede da TV Horizonte. Tamo junto sempre. Manda um abraço aí pro Donizete. Um abraço aí, Donizete. Tamo junto. Falar do Cruzeiro é bom demais. Valeu. Vai lá, roda mais uma. Sônia Cantarelli. Boa tarde. Parabéns, Júnior, pelo programa. Eu quero ganhar uma camisa da CSA. Sônia de Betim. Show, Sônia. Grande abraço pra você, viu? Carilli. Ponto esquerda, joguei na base do Galo. Comigo, aí, meu atleta? Que bacana, viu? Aí, é o Baiano já lembrando. Agora, Miyamoto, peraí, não, volta essa mensagem aí, não, volta aí. Joguei na base do Galo, meu nome, prazer e alegria, rever o Baiano, meu ex-técnico, um grande abraço a todos. Carilli, show de bola, legal você estar aqui com a gente, tá? Muito obrigado. Tem aí o João Teixeira, eu quero ganhar a camisa da CSA. Que top, viu? E fico feliz de ver aí o Carilli participando. Carlyle, e você revendo ele aí. Baiano, legal ver. Meu ex-atleta, de Venda Nova, nascido, criado ali em Venda Nova, e teve uma passagem espetacular nas categorias de base do Galo. Troca de nome às vezes acontece, tá? Então desculpa aí de eu ter errado, não, Carlyle. É isso aí. E ontem a gente teve os times brasileiros jogando por competições sul-americanas. Vamos acompanhar um pouquinho, a gente vai ter inclusive os gols, fique ligado, desses 6 times, 2, aí ó, São Paulo, a gente já começa passando o gol do São Paulo, que foi até a Argentina e venceu Tajeres por 1-0, gol do ex-cruzeirense Alisson. E o Bota perdeu para a Universidade do Chile, o Bota perdeu por 1-0. Gente, vocês têm expectativa de que tem competição, tem ano, que você fala, não, Libertadores é nossa, Sul-Americana é nosso, vamos começar por você. Tem alguma expectativa?
Claro que você tem expectativa dessas competições internacionais do Atlético. Mas além disso, você vê algum clube a mais que você fala, isso está sobrando, vai ser com o pé nas costas, vai chegar, principalmente na Libertadores, que nem Cruzeiro nem Atlético estão, ô Salomão? Não vejo não. Nossa, aqui eu não vejo não. Tá minguado pro lado de cá? Tá muito fraco, tá muito devagar, viu? E aí, João, e você? Não tem ninguém voando não, né, João? A expectativa é que os times vão melhorando. Ontem, por exemplo, eu vi o jogo do Botafogo contra a Universidade do Chile, o atual campeão Botafogo. No primeiro tempo, parecia que ele ia golear o time chileno. No segundo tempo, não voltou para o jogo, tomou 1-0 e acabou. Então, esses campeonatos sul-americanos sempre é bem complicado. E aqui no Brasil, tirando um ou outro que sai um pouco da turma, não tem ninguém ainda na ponta dos cascos, não. Vamos ver, né? Eu acho que vai acabar a taça vindo para o Brasil de novo. Acho que já tem 6 consecutivas, né? Deve bater a 7ª. Mas, por enquanto, nossos aqui não tem ninguém voando, tirando o Flamengo e o Felipe Luiz, que é um time mais organizado. E eu acho que até o Palmeiras pode. Baiano, a gente vai falar da Sul-Americana também, que é onde que está o Atlético e o Cruzeiro. E a gente teve também jogos envolvendo os nossos times. O Corinthians, que eu falo, gente, Corinthians tem gente igual a tu, empolgado com o Corinthians. Eu acho que não é tudo isso, não. Ele perdeu para o Huracan. Então, o atacante Leonardo Sequeira marcou os 2 gols do time argentino e Ranieri marca o gol do Paulista. Olha só, o Arthur tá até falando, olha o vacilo da zaga. Aí também ficou fácil, viu, Arthur? E o Vasco? O Vasco tava 3-1, né, Arthur? Tava 3-1, o Vasco já comemorando a vitória, tava feliz e toma empate no último lance do jogo. Coutinho e Veguete, 2 vezes, eles marcaram para o time carioca. O Vitória também tem. Ele recebeu a Universidade Católica do Equador e empatou em 1-1. E o Grêmio? Gente, o Grêmio. Às vezes a gente fala baba e tal, mas pode surpreender. Ele foi até o Paraguai e bateu o Deportivo Luquenha por 2-1. Arezzo e Bright White. Esse Bright White é bom. Marcaram para o time de Porto Alegre. Falando de Sul-Americana. E aí, que expectativa que você tem? A melhor possível. Porque o futebol é imprevisível. O que é imprevisível, João? Você vê no Campeonato Mineiro, o Galo ganha do América 4, já praticamente coloca a faixa no peito, o América vem e carimba a faixa do Atlético. Né? É imprevisível, porque todo mundo falava assim, o segundo jogo o Atlético vai meter uns 5, 6 no América. Então, ele é imprevisível. Sul-Americana, bons clubes, é que eu te falo, são clássicos, mas o futebol brasileiro é o futebol brasileiro. Ele está na frente, não adianta. Futebol brasileiro é igual o basquete nos Estados Unidos. É o caminho, é o tênis na Argentina, é o caminho, é o primeiro foco. E o futebol brasileiro, meu amigo, para concorrer com o futebol brasileiro, aqui eles vão ter que queimar muita bagagem. Mas eu não sei não, viu? Eu vou rolar pro seu primo aqui. Manda para ele. Eu acho que o nosso futebol tem perdido. A seleção, exemplo, aí a gente tem que fazer um programa só sobre isso, Baiano, você sabe? Porque assim, o cara já com 15, 16 anos já vai embora, perde a identificação. Hoje é uma geração de muito mimimi. Os caras nem sempre eles entram com a raça, com foco dos argentinos, igual a gente viu no jogo. Posso interromper? O que está acontecendo com o futebol? Garotos, os clubes estão investindo agora em meninos de 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, tem investimento. Os clubes brasileiros de marca. E o que está acontecendo? Você pode dar um salário para um atleta de 9 anos, com alguns zeros a mais? Você enxerga esse atleta com 9 anos jogando no profissional do Cruzeiro? Aí você tem que entender. Aí o que é que acontece? Entram vários fatores no meio, a mídia, aí vem, o menino fez o gol lá e coloca na mídia, quem que é esse jogador? Tem um jogador aí em São Paulo de 14 anos que estreou na equipe lá da 2ª divisão de São Paulo, nós temos que ir em cima dele, aí já vem, trazem a família, tira o pai do emprego, lá da cidade dele,
traz para Belo Horizonte, eu traz para o Rio, eu traz para São Paulo, dá um salário para eles. Não, aqui, eu vou resumir essa história. Era um Messinho no Cruzeiro, o Estevão, que o pai recebia um bom salário, aí um dia o presidente foi lá criar casos com o empresário vai para lá, vai mais grana, vai embora. É rapidinho para vocês dois que nós vamos falar aqui. O que nós podemos dar para vocês é estudo para o seu filho, alimenta, mas isso hoje não é suficiente, infelizmente. Aí, é o dinheiro que faz, você sabe disso. A Cifrão está na frente. Aqui, rapidinho para vocês rolar essa bola para vocês. Porque nós temos que falar dos brasileiros que entram em campo hoje, mas a questão é o seguinte, o que eu entendo? Que o nosso futebol, por vários fatores, e até a própria eleição do Edinaldo, que está virando eterno na CBF, não há um projeto de renovação, um projeto sério para o nosso futebol. Dá para ter esperança para vocês dois, para a gente falar dos brasileiros? Bom, eu acredito. Eu acredito. Se fizer uma coisa certinha, se fizer uma coisa bem... E outra coisa, por que a gente não chama os caras daqui, os jogadores nossos daqui? Estão muito lá fora, muito lá fora. Aqui a gente consegue montar uma seleção bacana, com seriedade, com um negócio firme. Eu acho que a gente consegue sim. E aí, João? Ô, Júnior, eu resumi. Aqui tem muito dinheiro e pouco trabalho. Acabou? Eu vou jogar aqui. Que poder de síntese. Eu vou te falar. Aqui, ô Cris, você que fica falando demais e tal, olha a síntese desse homem. Ele resumiu tudo, acabou, você brilhou. O que a CBF faz aí, não tem muito o que falar, não. Até o Adalto concordou comigo. A Cris fala, não fala, Adalto? E eu posso falar? Você já falou demais. Eu posso falar meu treinador favorito da CBF? Fala. Felipe Luiz, a juventude, rapaz. Eu acredito que CBF pode tem que tomar posição. Vamos lá, que o Arthur já está pirado aqui comigo, que vocês não param de falar, só o João que tem a síntese. Os brasileiros que entram em campo hoje em 3 jogos. Vamos ver aqui na tela, porque tem jogo entre brasileiros que promete ser um espetáculo. Então, a Libertadores está aqui, Sporting Cristal e Palmeiras. O Tátira contra o Flamengo. Palmeiras às 7, Flamengo 9h30. E aí o Arthur tá falando, é o clássico das multidões. Não é não, Arthur. Ele tá, Bahia e Internacional 9h30. Esse é o jogo. Quem que é o favorito para vocês? Vamos lá. Aqui, Cristal e Palmeiras. Palmeiras. Vai lá, João. Palmeiras. Verdão. Tátira e Flamengo. Flamengo, né? Muito bom. Flamengo, todo mundo? Muito bom. Agora e aqui? Vai lá, Bahia e Internacional. Acho que o Bahia vai ser pau a pau, viu? Apesar do Internacional estar bem... Vai lá. Você tá com cara de coluna do meio. Vai lá, rápido, Baiano. Meu treinador, Roger, do Inter. Vamos lá, Inter. É o Inter? Roger é bom. A gente vai pro intervalo rapidinho. Mande sua mensagem pelo zap 99680-2910. O Baiano é igual a Cris, também fala demais, mas eu sou fã dele. A gente volta já já. Voltamos com o seu Bola na Rede de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de futebol, esportes e muito mais aqui na tela, girando. Vamos lá, Edmar, eu quero ganhar uma camisa da CSA. Edmar do Carlos Prates, boa sorte, Edmar. Vamos lá, mais uma, Luciana, boa tarde, eu quero ganhar uma camisa da CSA. Luciana, Carlos Prates, deve ser marido e esposa, né? Tem mais aí o Gabriel, fala Júnior Brasil, sou o Gabriel de Sarzedo. Se os jogadores se empenharem, com certeza conseguimos levantar um caneco este ano. Temos um elenco forte, forte abraço, Gabriel. Tem mais alguma? Pedro, Pedro do bairro Pitangui, sou cruzeiro de coração e gostaria de ganhar uma camisa da CSA. Boa sorte aí, Pedro, bacana, fechou. Então, a gente tem uma notícia quente, hein? Renato Gaúcho é o técnico do Fluminense. Ele acertou e tá lá. Acertou também o Flu, Salomão? Gostou? Acertou. João, acertou? Tudo melhor que Mano Menezes. Agora, dá seu recado aí, Baiano, rapidinho. Agradecer o Instituto Galo, através do nosso presidente Sérgio Coelho, da Maria Alice, a nossa presidente também. Essa semana, uma ação social do Instituto com todos os ex-atletas imortais e lendas do Galo, tratamento dentário de graça para todos eles. Show de bola. E Placar Horizonte, 7 da noite e amanhã, 10 da manhã. Deus me livre. Até amanhã. Valeu, galera. Foi bom demais ter a companhia de vocês. Valeu!